Era uma manhã nublada em uma pequena cidade do interior. A rádio local transmitia uma mensagem suave e um versículo ecoava como uma semente sendo lançada ao vento. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Embora o salmo fosse conhecido, poucos compreendiam a profundidade de sua promessa. E ali, sentado em um banco de madeira, estava o senhor Joaquim, um homem simples, com seus 57 anos, dono de uma pequena oficina de instrumentos musicais, que acabara de viver algo que mudaria seu olhar sobre a fé e o cuidado divino. Tudo começou em um período turbulento. As notícias anunciavam novos surtos de doenças. O hospital da cidade estava lotado e muitos entravam em pânico. Joaquim, no entanto, tinha algo diferente no coração. Uma paz serena, como se uma barreira invisível o envolvesse. Seus vizinhos perguntavam por que ele ainda sorria, mesmo com tantos em volta adoecendo. Ele apenas respondia: eu oro o Salmo 91 todos os dias, com entendimento e verdade, não como uma superstição, mas como uma declaração de fé. Ele se lembrava nitidamente do dia em que descobriu o poder real das Escrituras. Anos antes, quando seu filho mais novo enfrentava uma febre intensa que os médicos não sabiam explicar, Joaquim, desesperado, se ajoelhou e recitou palavras que pareciam vivas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Foi nesse instante que ele compreendeu. O Salmo 91 não é um amuleto, mas um escudo ativo quando se crê com o coração e se vive em obediência. A fé de Joaquim não nasceu do conforto, mas da dor. Ele perdera os pais muito cedo e sua juventude foi marcada por desafios. Trabalhava como afinador de pianos em cidades vizinhas e muitas vezes dormia em estações de trem por não ter dinheiro para hospedagem. Foi numa dessas viagens que conheceu uma senhora chamada Amália, uma professora aposentada que o convidou para jantar e lhe apresentou os salmos. Amália dizia: a palavra cura mais do que remédios, mas você precisa mergulhar nela como quem mergulha no mar, de corpo e alma. Essas palavras ecoaram por décadas. Em tempos de crises, doenças e medo, Joaquim encontrava abrigo nas promessas contidas naquele salmo. Mas o que poucos sabiam é que ele também ajudava silenciosamente dezenas de pessoas da cidade, orando por elas em segredo, às vezes deixando pequenos bilhetes em caixas de correio com trechos bíblicos e mensagens de esperança. Ele dizia: se Deus me protege, é para que eu proteja outros com palavras que curam. A grande virada aconteceu quando um vídeo que ele gravou para a rádio local, com uma simples oração baseada no Salmo, viralizou entre grupos de mensagens. Pessoas de outros estados começaram a escrever para ele, dizendo que ao escutarem sua oração, uma paz inexplicável os envolvia, e muitas delas testemunhavam melhoras físicas e emocionais. Joaquim, sem saber, havia tocado o invisível. Ele se tornara um canal de cura por meio da fé. Mas ele nunca quis fama, nem glória. Continuava seu ofício com humildade, mas agora sempre com um pequeno frasco de óleo ungido e um caderno cheio de nomes. Ele dizia que todo nome era uma batalha espiritual que ele escolhia travar diariamente. E você que está aqui agora, talvez tenha chegado neste vídeo buscando apenas palavras bonitas ou uma oração reconfortante. Mas e se você fosse além? E se você permitisse que o Salmo 91 não fosse apenas um texto, mas um mapa espiritual para os tempos difíceis que estão por vir? Joaquim entendia que a proteção prometida nas Escrituras não era automática. Havia um convite implícito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra habitar sempre lhe chamou a atenção. Não era uma visita esporádica à fé, mas uma morada constante. Não bastava recitar o salmo como uma senha mágica, era necessário viver alinhado com a presença de Deus. E foi isso que ele começou a ensinar àqueles que vinham procurá-lo.
Não apenas palavras, mas um estilo de vida. Um exemplo disso foi o caso de Lívia, uma jovem enfermeira da cidade vizinha que apareceu um dia em sua oficina chorando. Ela havia perdido 2 pacientes em menos de uma semana e não conseguia mais dormir à noite. Estava em colapso emocional. Joaquim não a aconselhou com frases prontas, apenas a convidou para caminhar com ele até um pequeno bosque perto da cidade, onde havia um banco de madeira e silêncio o suficiente para ouvir a alma. Ali, ele leu o versículo: com seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E perguntou: Lívia, quais são os seus caminhos? Porque essa promessa está ligada a eles. Ela permaneceu calada, mas no fundo entendeu. Dias depois, passou a separar 15 minutos antes do plantão para meditar nas promessas e orar com sinceridade. Com o tempo, não apenas recuperou o sono, mas passou a ser uma voz de conforto para colegas e pacientes. Seu semblante, antes carregado, agora iluminava corredores inteiros. O que estava acontecendo com as pessoas ao redor de Joaquim era uma reação em cadeia. Elas não estavam sendo transformadas apenas por ouvir um salmo, mas por aprender a habitar em sua verdade. O Salmo 91 começava a se cumprir não como superstição, mas como realidade. E mais impressionante ainda, era como ele dizia isso sem esforço, sem exaltação, apenas vivendo. Joaquim também enfrentou provações. Em certo inverno, adoeceu gravemente. Uma infecção respiratória o deixou internado por semanas. Alguns diziam que era ironia. Justo ele, que tanto falava de proteção, agora lutando contra a própria saúde. Mas o que poucos sabiam era que, mesmo entre aparelhos e medicamentos, ele orava pelos outros. Pediu à enfermeira um caderno e anotava nomes de pessoas que lhe vinham à memória para interceder. Sua oração era simples, mas carregada de poder. Pai, visita essa vida, envia teus anjos, firma teus propósitos, cobre com tua presença. Ele não reclamava, apenas se entregava, a fé que sempre proclamara. E o mais curioso é que ele se recuperou mais rápido do que os médicos esperavam. Ao sair do hospital, a primeira coisa que fez foi gravar uma nova mensagem para a rádio dizendo: o Salmo 91 não me impediu de enfrentar o vale, mas me garantiu companhia e saída segura. Amigo ou amiga, se você está aqui até agora, talvez sinta que há algo diferente nessas palavras. E há mesmo. Não estamos falando de um vídeo qualquer. Isso é mais do que conteúdo. É vida sendo compartilhada. Então, se até aqui essa história tocou você de alguma forma, que tal fazer parte disso? Inscreva-se no canal. Não apenas por nós, mas por você mesmo. Porque quando você se conecta com mensagens assim, fortalece sua alma dia após dia. Me diga aqui nos comentários, qual versículo da Bíblia te sustenta nos dias difíceis? Pode ser um trecho pequeno, uma frase que te marcou, ou até mesmo uma oração que aprendeu com alguém. Compartilhe. Isso não é só um vídeo, é uma comunidade, e a sua experiência pode curar outra pessoa. Com o tempo, a história de Joaquim foi se espalhando como um vento suave que atravessa as montanhas sem fazer barulho, mas deixando tudo em seu caminho diferente. Pessoas de fora da cidade começaram a escrever cartas, enviar mensagens de voz e até fazer pequenas visitas, apenas para conversar com aquele homem que, sem ter uma formação teológica formal, parecia compreender os mistérios da fé com mais profundidade do que muitos estudiosos. Ele não usava termos complicados, não gritava, não acusava. Ele apenas falava como alguém que caminha com Deus todos os dias, como quem conhece o cheiro do céu. E isso era visível até no modo como ele explicava o versículo: Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Para ele, aquilo significava que o medo não deveria ser o senhor do nosso coração.
A seta que voa de dia, ele dizia, é tudo aquilo que vem com força para nos derrubar na luz do cotidiano. Uma má notícia, um diagnóstico, uma perda inesperada. Já o terror da noite é o que se instala na mente. É a ansiedade, a preocupação silenciosa, o medo do que ainda nem aconteceu. E completava. Mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, nenhuma dessas setas vai te paralisar. Essa maneira de ensinar o levou a ser convidado para falar em uma escola rural da região. Não era um grande auditório, nem havia microfone. Apenas uma sala com carteiras antigas e olhares curiosos de jovens entre 13 e 17 anos. O coordenador da escola, que havia sido ajudado por Joaquim anos antes, pediu que ele falasse sobre fé e saúde emocional. Joaquim entrou na sala com seu caderno gasto e um sorriso tímido. Contou a história de quando ele, ainda jovem, pensava que sua vida não teria valor algum porque havia sido rejeitado por familiares e abandonado por amigos. Disse que foi nesse tempo que ele encontrou, no Salmo 91, não um milagre imediato, mas um refúgio seguro. A frase, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, fez sentido para ele de forma literal. Quando tudo desaba, a asa de Deus é o único abrigo que permanece de pé, afirmou. Os adolescentes ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. Ao final, um dos alunos, que raramente falava em sala, se levantou e perguntou: Seu Joaquim, se Deus protege mesmo, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? E naquele momento, sem pressa, Joaquim respondeu: porque ele não prometeu nos isolar das lutas, mas nos blindar por dentro. Ele nos faz invencíveis por dentro, mesmo que por fora as coisas desmoronem. A proteção de Deus é mais profunda que a lógica humana consegue alcançar. O coordenador, emocionado, agradeceu e disse que aquela visita valia mais que muitos anos de psicologia. E talvez fosse verdade. Aquele homem não curava com mãos, mas com presença, com escuta, com... E por onde passava, ia deixando sementes invisíveis. Alguns voltavam a orar. Outros começaram a ler os salmos antes de dormir. Outros ainda passaram a escrever suas próprias orações em um caderno, como um diário espiritual. E o mais bonito é que Joaquim nunca pedia nada em troca. Ele não vendia bênçãos, não oferecia soluções rápidas, apenas apontava para aquele que sempre esteve à disposição de todos. É por isso que a história dele precisa ser contada, porque ela nos lembra que há promessas que não envelhecem, que há palavras milenares que continuam protegendo, guiando e curando, e que o Salmo 91, quando vivido com verdade, é mais atual que qualquer vacina, plano de saúde ou filosofia moderna. Não substitui nada disso, mas transcende tudo isso. E agora, talvez você esteja se perguntando, como eu posso viver essa mesma realidade? A resposta não está em fórmulas, está em postura de coração. Está em decidir habitar todos os dias na presença do Altíssimo. A história de Joaquim continuava a florescer em silêncio, como um campo que dá frutos longe das grandes avenidas. Ele nunca buscou holofotes, mas foi inevitável que mais pessoas se aproximassem. Seu jeito de viver se tornou um tipo de evangelho cotidiano, não pregado de púlpitos, mas demonstrado com paciência, compaixão e uma fé silenciosa, porém firme. Um dia, apareceu em sua oficina um homem de aparência robusta, já nos seus 40 anos, vestido com roupas simples de pedreiro, com mãos calejadas e rosto cansado. Seu nome era Osvaldo. Ele havia perdido o irmão para uma enfermidade repentina e desde então não conseguia mais trabalhar. Andava mergulhado em pensamentos sombrios, sem esperança, sem chão. A única coisa que o mantinha de pé era uma lembrança. Seu irmão costumava ouvir um programa de rádio com mensagens de um tal Joaquim que falava do Salmo 91.
Quando Osvaldo entrou na oficina, esperava encontrar um pastor com terno e Bíblia em punho. Em vez disso, viu um homem de camisa xadrez, afinando um velho violão e sorrindo com a serenidade de quem dorme em paz. "Você é o Joaquim?" perguntou. "Depende. Você precisa de um concerto de violão ou de alma?" respondeu com leveza. Osvaldo chorou ali mesmo, sem vergonha, como quem encontra um abrigo no meio da tempestade. Joaquim o ouviu por horas. Não interrompeu, apenas deixava o homem desabafar. E depois, em vez de oferecer uma solução imediata, o convidou para acompanhá-lo em uma visita que faria a uma senhora doente. "Vamos juntos. Às vezes, ajudar a curar outro é a melhor forma de começar a se curar." Naquela tarde, Osvaldo viu algo que o marcou para sempre. A senhora, acamada há meses, ao ver Joaquim entrar no quarto, abriu um sorriso e disse: "Hoje é dia de visita do céu." Joaquim segurou sua mão, orou baixinho, recitou trechos do Salmo 91 e ao final pediu que ela repetisse: "Não temerei o terror da noite." Com voz fraca, mas firme, ela repetiu. E antes de saírem, ainda disse: "Esse salmo é meu cobertor." No caminho de volta, Osvaldo, ainda em silêncio, apenas olhou para o céu e sussurrou: "Eu também quero esse cobertor." E ali começava a sua jornada de retorno. Dias depois, apareceu novamente na oficina, desta vez com um bloco de papel e uma caneta. "Quero aprender a orar. Pode me ensinar?" Joaquim sorriu e respondeu: "Posso sim, mas vou te ensinar do meu jeito. Não com fórmulas, mas com verdade. Cada linha sua tem que vir do coração. Comece escrevendo o que você diria para Deus se Ele estivesse aqui agora." Assim nasceu o caderno de oração de Osvaldo. Sem perceber, ele passou a reconstruir sua vida, palavra por palavra, oração por oração. E veja, o Salmo 91 estava ali novamente, não como decoração em quadros, mas como trilha sonora de uma vida sendo restaurada. E a promessa se cumpria mais uma vez: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas o livramento não vinha sempre com milagres instantâneos. Às vezes, vinha em forma de companhia, em forma de propósito renovado, em forma de fé reacesa. A oficina de Joaquim se tornara uma espécie de refúgio espiritual para muitos. Uns vinham para ajustar instrumentos, outros para ajustar a alma. E mesmo sem saber, ele havia se tornado um ponto de apoio para uma comunidade inteira, porque onde há fé viva, há transformação contínua. E onde há transformação, há cura. O que mais impressionava quem convivia com Joaquim era como ele lidava com a dor alheia sem se endurecer. Ele não oferecia promessas falsas, nem dizia que tudo daria certo da forma como esperávamos. Pelo contrário, era sincero, mas profundamente esperançoso. A dor vem, sim, dizia ele, mas ela não tem a última palavra. Essa convicção não vinha de experiências tranquilas, mas de sobrevivências diárias, de milagres discretos, de pequenas luzes no meio de noites escuras. Um episódio marcante aconteceu durante uma enchente que atingiu parte da região. Algumas casas foram invadidas pela água e dezenas de famílias ficaram desabrigadas. Enquanto muitos fugiam da zona afetada, Joaquim caminhava na direção contrária, levando cobertores, garrafas d'água e uma caixa onde ele guardava pequenos bilhetes com versículos bíblicos escritos à mão. Não era um socorro governamental nem institucional. Era apenas ele, com os pés molhados e o coração inflamado de compaixão. Em um dos abrigos, encontrou uma jovem mãe com 2 filhos pequenos. Ela havia perdido tudo, inclusive o marido, que desaparecera durante a enxurrada. Joaquim não fez discursos, nem prometeu soluções mágicas. Apenas sentou ao lado dela, entregou um cobertor e disse: "Posso ler um texto para você?" Ela assentiu com os olhos. Ele leu:
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A mulher, exausta, começou a chorar. Mas não era o choro do desespero, era o choro da alma que finalmente encontra um lugar seguro. Nos dias seguintes, Joaquim voltou ao abrigo, levou alimentos, orações e até instrumentos musicais para entreter as crianças. Ele dizia: uma canção também cura, às vezes até mais rápido que um remédio. Sua presença constante transformava aquele ambiente de dor em um espaço onde a esperança reaprendia a respirar. Aliás, foi nesse abrigo que surgiu uma das experiências mais tocantes de sua caminhada. Uma das crianças, de nome Yuri, que mal falava após o trauma, aproximou-se dele certa tarde com um pequeno papel dobrado. Era um desenho. Ele havia desenhado um escudo e dentro dele escreveu com letras tortas: Deus é meu abrigo. Joaquim guardou esse papel como um tesouro. É disso que se trata o Salmo 91, ele murmurou. É disso. Cada rosto que ele encontrava se tornava uma oração em silêncio. Cada história que ouvia, um lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça. Ele não via pessoas como números ou problemas, mas como sementes. Algumas feridas, outras enterradas em dor, mas todas com potencial de florescer se recebessem a luz certa. Com o tempo, os próprios moradores começaram a ver Joaquim como um tipo de anjo terrestre. Mas ele rejeitava esse título com simplicidade. Dizia: eu não sou anjo, só descobri que a palavra de Deus tem mais poder do que o medo, e desde então vivo para compartilhá-la. E é esse poder que transformava, não o poder de controlar o mundo ao redor, mas de não ser destruído por ele. O Salmo 91 deixava de ser uma frase estampada em um quadro e se tornava parte do sangue, do fôlego, da alma de quem o vivia de verdade. Assim, mesmo com pouco dinheiro, sem grandes plataformas, sem holofotes, Joaquim impactava mais vidas do que muitos com milhões de seguidores. Porque o impacto real não está no volume da voz, mas na intensidade do amor. Com o passar dos meses, a vida de Joaquim continuava se entrelaçando com a de tantos outros. Não era raro vê-lo andando pelas ruas da cidade com seu caderno surrado, de anotações e versículos. Cada página continha nomes, datas, motivos de oração, promessas que ele havia recebido em silêncio e compromissos com os quais Deus havia falado em particular. Era como se ele tivesse feito um pacto consigo mesmo. Enquanto respirasse, usaria cada dia como uma extensão do salmo que o guiava. Mas, apesar de sua rotina de fé ser estável, o mundo ao redor parecia cada vez mais instável. Epidemias, crises emocionais, surtos de ansiedade em jovens e idosos, famílias destruídas. Era como se a escuridão estivesse apertando as fronteiras da alma humana. Joaquim percebia isso não nas manchetes dos jornais, mas nos olhos das pessoas. E sabia que o remédio ainda era o mesmo: fé real, vivida com sinceridade. Foi nessa época que uma professora da rede pública, chamada Helena, o procurou. Ela havia assistido uma entrevista com Joaquim, que foi publicada num canal pequeno de vídeos regionais, e ficou tocada. Helena lecionava há anos, mas estava à beira de um colapso emocional. Ela via os alunos chegando famintos, tristes, sem sonhos, e sentia que seus esforços eram inúteis. Sinto que estou enxugando gelo, Joaquim, disse ela na primeira visita à oficina. Ele escutou com calma e perguntou: você já leu o Salmo 91 em voz alta dentro da sua sala de aula? Ela respondeu: nunca, achei que não podia. Ele sorriu e disse: você pode sim, não precisa obrigar ninguém a crer, mas pode semear esperança com suas palavras. Pode transformar o ambiente com sua presença. Quando você entra em uma sala, a promessa de Deus entra com você. Com o tempo, Helena começou a fazer algo novo. Ao chegar antes dos alunos, ela orava em silêncio em cada carteira. Tocava cada uma e pedia:
Senhor, livra esse menino da seta que voa de dia. Livra essa menina do terror da noite. E mesmo sem que ninguém soubesse, algo começou a mudar. Alunos mais calmos, menos brigas, mais sorrisos. Não era mágica, era a atmosfera. Era fé ativa, silenciosa e profunda, exatamente como Joaquim ensinava. Em um dos encontros entre os dois, ele compartilhou algo que costumava dizer para si mesmo todos os dias: hoje, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque a minha casa é extensão da tua presença. Essa frase passou a ser repetida por Helena diariamente ao acordar. E virou também uma oração que ela ensinou aos seus alunos mais próximos, disfarçada como mantra de concentração. Nada me atinge porque sou guardado por algo maior. Essa transformação discreta começou a inspirar outras escolas, outras famílias, outras profissões. Joaquim jamais quis um movimento, mas sem querer havia começado um movimento de cura silenciosa. Um movimento de pessoas comuns que decidiram viver o Salmo 91 como quem vive a própria respiração. Porque no fim, era isso que ele mais desejava. Que cada um entendesse que a palavra de Deus não era propriedade de líderes ou pastores, mas um abrigo disponível para todos. Professores, pedreiros, estudantes, mães solteiras, idosos, jovens confusos, empresários em colapso. Para todos. E quando ele dizia, nenhum mal te sucederá, não era sobre viver em uma bolha. Era sobre saber que, mesmo em meio ao caos, existe uma proteção que não falha. Um escudo invisível que se ativa não pela força da voz, mas pela entrega do coração. Um dos momentos mais marcantes da jornada de Joaquim veio inesperadamente, durante um convite que ele quase recusou. Um grupo de jovens voluntários de uma ONG local, que atuava em hospitais e casas de acolhimento, ouviu falar dele através dos testemunhos de pessoas da cidade. Convidaram-no para fazer uma breve fala em um encontro sobre fé e saúde mental. Joaquim hesitou. Eu sou só um afinador de instrumentos, disse. Mas os jovens insistiram. É exatamente por isso que queremos ouvir você. No dia marcado, Joaquim levou seu velho violão. Não preparou slides, nem escreveu discurso. Apenas chegou, olhou nos olhos da plateia e começou a falar com a mesma simplicidade de sempre. Mas algo em suas palavras tocou fundo. Ele contou como, em tempos de angústia, costumava repetir em voz baixa o verso: Ele me livrará do laço do passarinheiro. E explicava: esse laço para mim não é apenas um perigo físico, é também o laço mental, o medo paralisante, o pensamento destrutivo, a culpa que consome. Deus também nos livra dessas armadilhas invisíveis. E então, de forma inesperada, pegou o violão e tocou uma canção simples, quase como uma oração em forma de melodia. O ambiente antes agitado se calou. Alguns jovens começaram a chorar, não de tristeza, mas como quem sente que algo velho está sendo retirado de dentro. Ao final, uma jovem chamada Denise, que sofria com crises de pânico há 2 anos, se aproximou e disse: o Senhor não sabe o que fez por mim hoje. Eu não acreditava mais em nada, mas essas palavras foi como se Deus me chamasse de volta. Joaquim sorriu, tocou no ombro dela e disse: não fui eu, foi o Salmo. Foi aquele que cuida mesmo quando a gente esquece que precisa de cuidado. Aquela noite mudou muita coisa. A ONG passou a adotar pequenos momentos de leitura dos Salmos antes das ações. Os voluntários relatavam menos cansaço, mais leveza, e aos poucos foi se formando um novo grupo, o que eles mesmos passaram a chamar de Guardiões do Refúgio. Não era um nome oficial, apenas um jeito carinhoso de se referirem àqueles que, como Joaquim, haviam descoberto que viver sob as asas do Altíssimo é viver com propósito e paz. O que nascia ali não era uma nova religião, nem um novo movimento. Era um retorno ao essencial,
uma redescoberta da força que existe em simplesmente crer, em confiar, em se esconder no abrigo que não falha. Joaquim, já mais velho, com cabelos grisalhos e passos mais lentos, continuava firme, sempre sorridente, sempre sereno. Certa vez, em uma conversa com um dos jovens da ONG, ele foi questionado: "O que o senhor diria para quem já perdeu tudo e acha que Deus não se importa?" Ele parou por um instante, olhou para o céu e respondeu: "Eu diria para essa pessoa fazer uma última coisa, entrar em silêncio e dizer a Deus: 'Eu não te entendo, mas ainda assim confio em ti.' E depois esperar, porque Ele sempre responde. Talvez não como a gente espera, mas Ele responde." E era isso: fé sem espetáculo, cura sem mágica, milagre sem alarde. Apenas uma vida inteira testemunhando o que significa habitar sob as asas de um Deus que não abandona. Já próximo dos seus 69 anos, Joaquim começou a escrever pequenos bilhetes para deixar escondidos dentro dos instrumentos que consertava. Atrás das tarraxas de um violão, entre as chaves de um saxofone, dentro da tampa de um antigo acordeão, sempre havia um papel cuidadosamente dobrado, com trechos do Salmo 91 ou mensagens como "Você é guardado, mesmo quando não percebe." Era a sua forma secreta de continuar abençoando vidas sem precisar dizer uma só palavra. Ele acreditava que a palavra de Deus era como uma semente que brota até no asfalto rachado. E por isso nunca parou. Mesmo com dores nos joelhos, mesmo com a visão já enfraquecida, ele mantinha sua rotina de orações, leitura e ajuda aos outros. Seu caderno de orações agora já tinha mais de 1000 nomes, muitos riscados, não por esquecimento, mas por gratidão. Eram pessoas que tinham recebido a resposta que pediram ou que encontraram paz suficiente para seguir. Foi nesse período que ele recebeu a visita de um antigo amigo de infância, Renato, agora morando fora do país, de férias no Brasil. Renato era um engenheiro aposentado, cético quanto à fé, pragmático até o último fio de cabelo. Quando entrou na oficina, foi recebido com o mesmo abraço largo e demorado de quando eram garotos. Mas logo começou com suas provocações. "Ainda acredita nesse Deus invisível, Joaquim? Você acha mesmo que palavras antigas nos protegem de doenças modernas?" Joaquim não se apressou em responder, apenas pediu licença, pegou um pequeno tamborim pendurado na parede e entregou a Renato. "Toca comigo um pouco?" perguntou. Meio sem jeito, Renato obedeceu. E assim, os dois começaram a tocar juntos como nos velhos tempos. Depois de alguns minutos, Joaquim parou, olhou nos olhos do amigo e disse: "O som que você ouve não está escrito na madeira, nem desenhado no couro. Ele vem do toque, da vida que você coloca ali. Assim é com a fé. Você só entende quando a pratica. Não precisa ver Deus, precisa tocá-lo com o coração." Renato não respondeu, mas também não discutiu mais. Apenas abaixou a cabeça e, discretamente, pegou um dos bilhetes deixados sobre a bancada, guardando-o no bolso. E isso era o suficiente para Joaquim. Ele sabia que não era seu trabalho convencer ninguém. Seu papel era semear, amar, sustentar. Ele dizia que a fé não se impõe, se propõe, não se grita, se demonstra, não se exibe, se vive. O Salmo 91 para ele era mais do que um texto, era uma lente pela qual ele via o mundo. Cada frase se tornava um filtro para interpretar a vida. Quando lia, "A sua verdade será teu escudo e broquel." Entendia que a verdade, quando vivida, se torna barreira contra tudo o que nos destrói por dentro. Mentiras, medo, desesperança. E talvez seja por isso que tantas pessoas mudavam ao conviver com ele. Porque Joaquim era alguém que, mesmo sem pretender, nos obrigava a ver que a fé não era um conceito vago, mas uma maneira de caminhar. E quando ele dizia, "Nenhum mal te sucederá",
As pessoas não ouviam como um bordão religioso, mas como uma convicção que brotava de alguém que já havia passado por todos os tipos de dor e ainda assim permanecia inteiro. O tempo seguiu, seu curso como um rio calmo, e Joaquim, embora mais frágil fisicamente, seguia firme em sua missão invisível. Já não consertava tantos instrumentos como antes, mas mantinha a oficina aberta todos os dias, mesmo que fosse apenas para orar, ouvir, acolher. Ali, aquele espaço já era conhecido por muitos como o lugar onde a alma respira. Certo fim de tarde, um grupo de pessoas que ele havia ajudado ao longo dos anos resolveu lhe fazer uma surpresa. Reuniram-se na pracinha da cidade, perto da oficina, e prepararam um encontro informal. Não havia palco, nem microfone, só um círculo de cadeiras e muitos corações gratos. Helena, Osvaldo, Lívia, a jovem mãe do abrigo, os adolescentes da escola rural, os voluntários da ONG e tantos outros estavam ali. Cada um levou um instrumento, um versículo, uma história para contar. Quando Joaquim chegou e viu aquilo, emocionou-se como poucas vezes na vida. Não chorava fácil, mas ali seus olhos se encheram, não de tristeza, mas de sentido. Sentou-se, ouviu cada um e, quando lhe deram a palavra, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Tudo o que vocês receberam de mim não era meu. Eu só fui um reflexo daquilo que me guardou em todos os dias ruins. E esse algo, ou melhor, esse alguém, ainda está disponível para qualquer um que deseje viver debaixo das asas do Altíssimo." E naquele fim de tarde, todos recitaram juntos o Salmo 91, em voz alta, como um povo que finalmente entendeu que não se trata de sorte, de religião, nem de fórmula. Trata-se de escolha, de confiar e permanecer. Joaquim partiu alguns anos depois, de forma tranquila, dormindo como quem apenas cruzou uma fronteira invisível. No dia seguinte, a oficina permaneceu fechada, mas na porta alguém colou um bilhete escrito à mão: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo jamais será esquecido." E é assim que ele permanece. Não como uma lenda, nem como um herói, mas como um lembrete vivo de que é possível viver com fé verdadeira num mundo que insiste em desacreditar, que é possível ser abrigo quando tudo ao redor desaba, e que o Salmo 91 não é para ser pendurado na parede, é para ser vivido. Se você chegou até aqui, meu convite é simples, direto e de coração. Se inscreva no canal agora mesmo. Não por hábito, mas por desejo sincero de continuar caminhando, junto com mensagens que alimentam, fortalecem e fazem a alma respirar melhor. E agora eu quero te ouvir. Você já viveu algo em que sentiu claramente a proteção de Deus sobre sua vida? Já foi tocado por uma palavra, por um salmo, por alguém que te deu força em silêncio? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Não importa se foi pequena ou grandiosa, recente ou antiga. Queremos formar aqui uma comunidade viva, onde cada testemunho é como mais uma frase do Salmo sendo encarnada. Conte também o que você aprendeu com esse vídeo. Isso fortalece outros e fortalece você. E lembre-se, mesmo que tudo diga que não, há um abrigo que sempre diz sim. Um abrigo invisível, eterno, e mais real do que tudo o que os olhos podem ver.